Olá a todos e a todas. Nós vamos continuar o nosso curso de Ciências do Ambiente falando de um tema que é muito corriqueiro, sem dúvida, né, para vocês, que seja no ensino médio ou agora na faculdade, mas é um tema que eu acho que vai percorrer aí a atuação profissional de vocês durante um bom tempo, que é a questão das mudanças climáticas, né? Independente do ambiente universitário, mas esse tema ele está ficando cada vez mais corriqueiro, ele já é corriqueiro no nosso dia a dia. Então, gostaria, na medida do possível, nesse tempo que nós vamos ter na aula de hoje e na aula da semana que vem, falar de algumas coisas, pensar alguns aspectos que eu considero relevantes para entendermos as mudanças climáticas que têm uma íntima relação com as ciências ambientais. Eu preparei aqui um sumário, né? Como vocês podem ver, esse sumário aqui ele está bem enxuto, né? Falaremos um pouquinho sobre efeito estufa e gás de efeito estufa, o ciclo do carbono, os cenários futuros projetados pelo IPCC, na onde que são os principais, ou quem são os principais culpados, talvez, ou os players, né, desse jogo. E, por fim, eu gostaria de introduzir um conceito que tem sido cada vez mais comum em políticas de baixo carbono. Nós vamos ter oportunidade de retomar esse conceito na próxima aula, que é o conceito de pegada de carbono ou de carbon footprint, ok? Só que antes disso, eu gostaria de iniciar essa aula com uma pequena provocação. E a pergunta que eu gostaria de colocar no início dessa aula é justamente essa: o que seria de nós sem o efeito estufa? Para fazermos, ou pelo menos para tentarmos responder a essa pergunta, gostaria de conduzi-los ou de fazer algumas continhas aqui com vocês. Assumindo condições ideais, tá? De um lado nós temos o Sol, que é a única fonte direta de energia da Terra. E do outro lado nós temos a Terra, que recebe a radiação proveniente do Sol. Radiação é uma forma de transferência de energia, né, através de ondas eletromagnéticas. No caso do Sol, assumindo o Sol como um corpo negro e a Terra como um corpo negro, né, corpo negro justamente porque é um corpo hipotético, né, ideal, não existe um corpo... não existe na natureza, né, esse corpo negro, e o nome negro é justamente porque esse corpo ele absorve toda a radiação incidente ao seu redor. O nome negro é justamente por conta dessa absorção total. Só que todo corpo negro ele é um absorvedor perfeito e é um emissor perfeito, certo? Então, ao absorver, ele também irradia, ele também emite essa radiação. Nessa primeira fórmula, nós temos aqui a incidência da radiação solar sobre a Terra, né? O Sol, como sendo a única fonte direta de energia na Terra, ele tem uma potência solar calculada de 1.370 watts por metro quadrado, né? E o Sol, a radiação solar, ao incidir sobre a Terra, incide apenas em uma face da Terra. Então, neste plano, digamos assim, né? Se eu estivesse aqui nesse corte, a radiação solar ela está incidindo, considerando aqui, né, na área de um círculo. Esta é a área de incidência da radiação solar na superfície da Terra. Então, por isso que eu tenho esse πr ao quadrado, né, sendo R o raio da Terra, né? A Terra, por sua vez, ela absorve essa energia do Sol. Só que ela não absorve 100% da energia do Sol, justamente porque nós temos o que chamamos de albedo, né? Então, reflexões de nuvem, a superfície, o ângulo de incidência ele não é perfeito, né? Dependendo da hora do dia, substâncias que eventualmente possam refletir essa radiação. E o albedo terrestre, um valor médio, é cerca de 30%. Então, 30% da energia solar incidente na superfície da Terra, 30% retorna ao espaço e 70% de fato incide e é absorvida pela Terra, né? Olhando não só o lado da incidência, mas o lado da emissão, né? A Terra, considerando-a como um corpo negro, não só pelo fato de ser um corpo negro, mas todo objeto, né, a temperatura acima da temperatura absoluta emite radiação. E existe uma fórmula muito conhecida, né, que é a fórmula de Stephen Boltzmann, que associa a energia emitida por um determinado corpo, ela está em função da quarta potência da temperatura daquele determinado corpo.
e essa temperatura dada em Kelvin, certo? Então, se você sabe a temperatura daquele determinado corpo, você consegue, através dessa relação, estimar a energia emitida por aquele corpo. E considerando que essa energia emitida se dá através de radiações de ondas eletromagnéticas, você consegue, inclusive, estimar qual que é o comprimento de onda máximo que está associado à maior energia emitida, né? A intensidade de energia emitida. Muito bem. Aqui nós conseguimos, então, fazer um balanço de energia, considerando que o Sol é a única fonte de energia da Terra. A energia absorvida pela Terra a partir da sua incidência, considerando a Terra como sendo um corpo negro, é igual à energia emitida pela Terra. A energia absorvida pela Terra é igual à energia emitida pela Terra, considerando a Terra como sendo um corpo negro, um absorvedor perfeito, um emissor perfeito e estando em equilíbrio, né? Bom, só fazendo uma substituição de equações, né? Aqui eu tenho, do lado de cá, a parcela de energia que foi emitida absorvida a partir da incidência solar, né? E do lado de cá, a energia emitida pela Terra. Só lembrando que aqui é a absorção dessa energia se dá pela incidência da radiação solar apenas na área do círculo. Por sua vez, a Terra, como sendo um corpo esférico, né? A emissão se dá em todas as direções. Então, isso daqui é a área de uma esfera. Só para explicar, né? Fazendo essas contas e assumindo os coeficientes que nós temos aqui, nós chegamos num valor de temperatura, a temperatura da Terra. E essa temperatura da Terra, eu não vou dar aqui o resultado para vocês, porque isso daí vai ser motivo de um exercício. Mas essa temperatura da Terra, ela é uma temperatura menor que 5 graus. Então, fazendo essas continhas, vai dar um valor menor que 5 graus. Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: nós sabemos que hoje a temperatura média da Terra não é menor que 5 graus. Ela está algo em torno de 15 graus. E aí? O que pode estar acontecendo? De novo, nós temos a incidência de radiação solar, né? A Terra, por sua vez, ela emite essa radiação. E fazendo o equilíbrio da radiação emitida a partir da incidência, da radiação absorvida a partir da incidência da radiação solar e emitida pela Terra, considerando um equilíbrio, né, nós observamos que a temperatura da Terra, ela na verdade é menor do que a temperatura que de fato existe. Então, a pergunta é, por quê? Por que a temperatura da Terra ela é maior, consideravelmente maior do que aquela que deveria estar associada apenas à absorção da energia solar incidente e à emissão da radiação? Isso acontece porque existe um efeito natural chamado de efeito estufa. Entre a superfície da Terra e o limite, né, da atmosfera, onde se inicia o espaço, o universo, né, nós temos uma camada, e essa camada chamada de atmosfera, que é subdividida em várias camadas, né, essa camada possui vários gases. E a interação desses gases com radiação incidente e principalmente com a radiação emitida pela superfície promove um certo aquecimento natural. Por conta disso, eu gostaria de fazer com vocês aqui rapidamente um balanço. Esses números aí são conhecidíssimos, né? Vocês encontram, talvez muitos de vocês já devem ter visto esses números. Mas é possível fazer esse balanço dessa radiação, né? E nesse balanço dessa radiação, nós temos o seguinte. Aqui nós temos, apenas para efeito de unidades, né, de comparação, a incidência no topo da atmosfera é de 100 unidades solares. De 100 unidades de energia solar, de radiação solar, que incide no topo da atmosfera, nós já sabemos que por efeito de albedo, 30 dessas unidades é espalhada e apenas 70 dessas unidades entra, digamos assim,
na Terra. Dessas 70, 30 é espalhado, que é o nosso chamado albedo, né? E cerca de 70, pelo menos em termos numéricos, né, incide na superfície, incide na Terra, né, na atmosfera e na superfície. Se eu for dividir superfície e atmosfera, eu tenho que 19 dessas unidades, dessas 70, fica na atmosfera. E 51 dessas unidades incide na superfície. Esquece um pouquinho a atmosfera, vamos fazer agora o balanço da superfície da Terra. 51 dessas unidades solares incidem na superfície da Terra, né? Eu tenho a saída de 23 dessas unidades, dessa energia utilizada para evaporação de água, 7 é utilizado para condução e convecção, né, o movimento de ar, enfim, a circulação, né, a movimentação de ar. Só que eu observo que a superfície da Terra, ela entrega para a atmosfera cerca de 116 e 117 unidades de radiação. Lembrando que a superfície, ela também emite radiação. Ela recebe, mas ela também emite. Dessas, só que veja bem, de 51 que ela recebe do Sol, ela entrega 23,7, né, para evaporação e condução convecção. E juntamente com esse 23,7 unidades, ela entrega 116. Ora, eu preciso de uma entrada aqui para que o balanço na superfície fique no 0 a 0. E essa entrada é justamente essa radiação emitida da atmosfera para a superfície da Terra. Então, a atmosfera, né, além da superfície, a atmosfera, ela participa desse balanço de radiação. Fechamos o balanço da superfície e vamos agora para o balanço da atmosfera. Nesse balanço da atmosfera, nós sabemos, como eu falei anteriormente, que cerca de 19 a 20 unidades daquela radiação proveniente do Sol fica na atmosfera, né? 23 é utilizado, é a condensação, né? Justamente os 23 que vêm da superfície da Terra, o 7, condução, que vem da superfície da Terra, mas nós temos também a Terra, como nós vimos anteriormente, emite para a atmosfera 110 e, por sua vez, a atmosfera retorna esses 95 para a superfície e emite para o espaço 64. Tudo em números gerais, 64. E aí nós fechamos, né? A radiação da superfície para o espaço é 6, radiação da atmosfera para o espaço 64, e aí fecha-se o balanço global. Então, quando nós falamos de balanço de radiação, o que é importante? É importante você descobrir aquelas contas que nós estávamos fazendo anteriormente, nós não estávamos considerando essa etapa, não é? Esse sistema Terra-atmosfera e a troca de calor entre eles. O que nós vemos aqui agora e o que justifica é que existe um balanço entre a superfície e a atmosfera, com troca de radiação emitidas e absorvidas por ambas, né? Isso se dá porque existem gases que compõem essa atmosfera. E esses gases, eles têm uma absorção seletiva em função das radiações e dos comprimentos de onda, que vem do Sol, que volta da Terra, né? E essa absorção seletiva, essa preferência de absorver essa determinada radiação justifica o aquecimento natural da atmosfera, fazendo com que a Terra ela não tenha uma temperatura média menor que 5 graus, mas tem uma temperatura média de 15 graus. Ok? Bom, essa questão da composição dos gases permite, né, que eu já introduzo aqui para vocês, o conceito de gases de efeito estufa. E a palavra de efeito estufa, né, a estufa é justamente isso que nós vemos aí. Nós temos um determinado laboratório, usa muito para agricultura, né, hortaliças, né. Nós temos a incidência de radiação solar ali dentro, né, a radiação entra num comprimento de onda e sai em outro comprimento de onda, e dependendo da composição da atmosfera daquele determinado lugar, você consegue manter a temperatura. Enfim, é o que nós vemos, por exemplo, num carro parado no sol, né? Você tem incidência solar e dentro do carro geralmente está muito mais quente do que fora, né? Então, a composição dos gases que estão ali dentro absorve, enfim, a composição que está ali dentro do carro justifica essa absorção, esse calor, né? Cria esse calor ali. Mas, enfim, nós temos então os gases de efeito estufa, né?
Esses gases de efeito estufa, temos que chamar de greenhouse gases, GHG ou GHG ou GE também considerado, consistem nos gases presentes na atmosfera. E esses gases presentes na atmosfera, como nós vamos ver no gráfico aqui, ele tem preferência de absorver determinadas radiações em determinados comprimentos de onda. Geralmente, esses comprimentos de onda, eles se aproximam do infravermelho, que está associado ao calor, né? Essa sensação de calor, ao aquecimento. Então, rapidamente, nesse primeiro gráfico, antes de nós passarmos para o próximo, o que nós observamos aqui? De acordo com aquela reação da energia emitida por um determinado corpo, que está em função à quarta potência da sua temperatura interna, nós observamos que o Sol ele tem esse perfil, preste atenção nesse limite superior dessa curva, né? Então, são emissão de ondas eletromagnéticas, as ondas elas têm determinados comprimentos, frequência, assim por diante. Mas nós observamos que a temperatura, o comprimento de onda associado a maior quantidade de energia emitida pelo Sol se dá no espectro visível da luz, né? No caso aqui embaixo, nós temos uma temperatura média, uma curva de radiação de corpo negro na temperatura da Terra, né? Então, nós temos aqui, mais ou menos nesse formato. É claro que aqui estamos considerando corpo negro. Não é isso exatamente que acontece, né, na Terra por conta do efeito estufa. Okay? Bom, só para vocês terem uma ideia que o Sol, né, a maior quantidade de energia, de radiação emitida por ele se dá em ondas no espectro visível. A Terra, por sua vez, a radiação emitida pela Terra se dá em ondas no espectro do infravermelho, associado ao calor, né? Olhando para esse gráfico maior, nós vemos o seguinte: esse é o perfil da radiação solar, em termos de caracterização de comprimento de onda, né? E a radiação solar, como eu falei para vocês, a intensidade dessa radiação, ela se dá em comprimento de onda no espectro visível, essa radiação que chega até nós, né? Só que nós observamos que, só fazendo um parênteses aqui, o espectro de luz, né, a incidência da radiação solar, ela se dá em vários espectros, em várias bandas, né? E na banda ultravioleta, que é uma radiação extremamente energética, um comprimento de onda muito pequeno, né? Nessa banda nesse espectro ultravioleta, vocês observam que existe uma preferência muito grande de oxigênio e de ozônio em absorver essa energia incidente proveniente da radiação solar no espectro ultravioleta. É essa preocupação que se tinha um tempo atrás. Hoje as coisas, né, por conta do protocolo de Montreal, que preservou muito, né, a questão da camada de ozônio, mas essa é a preocupação que se tinha tempos atrás com a camada de ozônio, justamente porque os CFCs eles destruíam o ozônio no topo da atmosfera, digamos assim, né? A destruição do ozônio no topo da atmosfera permitia que a incidência de radiação solar no espectro ultravioleta, extremamente energético, né, associado a câncer de pele e até destruição mesmo, eles chegassem na superfície da Terra. Por quê? Porque a altas altitudes, a presença de ozônio, principalmente a altas altitudes, ele tem uma preferência em absorver ondas eletromagnéticas no espectro do infravermelho. Mas quando nós olhamos no espectro do infravermelho, ou entre o espectro visível e o espectro do infravermelho, que está muito associado à radiação emitida da superfície da Terra para a atmosfera, né, nós observamos que certos gases têm essa preferência, essa seletividade em absorver a energia proveniente dessa radiação. Então nós temos aqui o óxido nitroso, você vê que tem uma certa preferência em absorver a radiação ali, radiação de onda longa, né, no espectro infravermelho. O CO2, você observa que, existe essa preferência, não é? A água, muito, né, essa preferência, essas janelas de absorção, se eu posso assim dizer, ela fica muito perceptível no caso das moléculas de água na atmosfera. Isso daqui já é a soma de todos eles, né? Então, em resumo, nós observamos que a atmosfera local
ela tem uma preferência pela composição, e aí a composição das moléculas mesmo, e eu estou pegando toda a atmosfera, não só a baixa atmosfera, mas a atmosfera local ela tem uma preferência natural de absorver a radiação no espectro do ultravioleta, graças a Deus, né? E principalmente nós observamos uma preferência, uma seletividade em absorção da radiação no espectro do infravermelho, que é principalmente a radiação emitida à superfície da Terra, né? Exatamente por isso, por conta dessa preferência que, voltando o slide aqui, nós observamos que a atmosfera ela absorve essa energia, ela se aquece, ela emite e assim por diante, né? Então, de novo, o efeito estufa ele é algo natural. Se você, por algum motivo, encontrar ou ler, né, alguma campanha ou ver alguma manifestação na rua que nós queremos acabar com o efeito estufa, fique atento porque está querendo acabar com o efeito natural. O grande problema que nós observamos, e já introduzindo nessa questão das mudanças climáticas, é porque tem se observado, ano a ano, um incremento de gases de efeito estufa na atmosfera. De gases que não estavam ali naturalmente, de gases que não têm uma origem natural, que têm uma origem tipicamente chamada de antropogênica, ou gases a partir de atividades humanas, que antes não existiam e agora passam a existir, né? Isso aqui é um gráfico muito famoso, né? Se vocês tiverem interesse, depois vocês podem acessar esse link. Mas aqui nós temos, num laboratório do Havaí, esse laboratório em Mauna Loa, ele possui a série de contabilização da concentração de CO2 na atmosfera mais longa que nós temos, data de 1958, pelo menos esses dados que nós temos aqui. Isso aqui é atualizado, vocês podem entrar inclusive nesse link, né, que está aqui. Vocês observam médias, dados, se vocês têm interesse eu sugiro, né? E aqui apenas um zoom, né, mostra que essas concentrações elas sobem e descem, né? As concentrações na atmosfera em partes por milhão elas sobem e descem. Aumenta-se muito por conta da respiração das plantas, né, que emite CO2 e diminui-se por conta da absorção pela fotossíntese. Isso daí é uma das principais justificativas. Mas o importante é que na big picture, como vocês podem ver nesse primeiro gráfico, existe claramente uma tendência de aumento. Claramente uma tendência de aumento. Mas, professor, isso aqui são dados desde 1960. Pois bem, se você considerar os modelos que permitem estimar a partir de testemunhas de gelo, né? Essas testemunhas de gelo, vocês obviamente pegam nas geleiras, nessas geleiras existe ali, né, gases, né, bolinhas de gases, digamos assim, dentro desses testemunhos de gelo, e nesses bolinhas de gases é possível estimar a concentração, a composição da atmosfera de anos atrás. A partir desses testemunhos de gelo e de modelos, né, algumas vezes questionáveis, mas de modelos, isso daí eles mostram que tem havido, e até é fácil entender, né, um incremento cada vez mais crescente de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, esse primeiro gráfico, né, esse primeiro gráfico, desculpe, é da temperatura global. Então, aqui nós temos o aumento de dióxido de carbono, né, 10 mil anos atrás. Existe um aumento principalmente nos últimos séculos, né? Um outro gás de efeito estufa que é o metano. Um outro gás de efeito estufa que é um óxido nitroso. Então, existe um incremento não natural de gases de efeito estufa. Gases que têm uma seletividade em absorver a radiação infravermelha e de aquecer aquela atmosfera, né? E exatamente esse incremento de gás de efeito estufa, ele coincide com o aumento da temperatura média global da Terra. Esse que é o ponto, né? Em função disso, nós observamos que o grande vilão, digamos assim, né, você já deve ter ouvido falar, embora existam outros gases de efeito estufa, só fazendo uma consideração extremamente importante, a água, como vocês podem ver aqui, ela é um gás de efeito estufa, viu? Ela é um gás de efeito estufa.
é um gás que tem uma importância enorme, principalmente a água, né? O efeito estufa natural. Só que nós não costumeiramente nós não consideramos a água, né, no balanço de emissões de gás de efeito estufa e nem a tratamos como sendo algo prejudicial, primeiro porque ela não tem, aparentemente, né, ela não tem, se bem que alguns processos poderia incrementar, né, processos bem específicos, a quantidade de água na atmosfera, mas a água ela não tem uma origem antropogênica, né? E além disso, ela acaba tendo a presença de água na atmosfera acaba sendo um efeito indireto do aquecimento da atmosfera, porque aquecendo a atmosfera evapora-se mais, seria basicamente isso. Esse é o principal motivo da água não ser considerada, da maneira como nós enxergamos, né, um gás que devemos reduzir a emissão. Ela é um gás de efeito estufa, mas ela não se encontra nessa categoria de, como por exemplo, de CO2, de CH4, dióxido nitroso, HCFCs, por exemplo, que tem um poder estufa, que nós vamos falar daqui a pouquinho, considerável. Então veja, o grande vilão, quando nós falamos de emissão de CO2, certamente é o carbono, né? O carbono, ele possui um ciclo. O carbono ele faz parte do ciclo biogeoquímicos, né, que permite a manutenção da vida da Terra do jeito que ela existe. E é importante que no ciclo do carbono nós consigamos identificar dois pontos. Primeiro, os fluxos. E segundo, os reservatórios. Né? Então, os reservatórios, geralmente chamado de pools, é justamente ali que o carbono está concentrado. E fluxos são aqueles fluxos de carbono, não estou falando de CO2 aqui, mas de carbono, né, entre esses reservatórios. Numa situação normal, podemos analisar aqui, no caso do oceano, né, nós temos a respiração dos fitoplânctons, né, emitindo aí 90 bilhões de toneladas para a atmosfera, mas a fotossíntese do fitoplâncton absorve mais ou menos essa quantidade de 90, e no oceano, né, nas profundezas do oceano, nos sedimentos do oceano, nós temos aqui os pools de carbono, então fica mais ou menos elas por elas. No caso da superfície da Terra, né, não considerando o oceano, nós temos aqui o solo, que possui carbono, nós temos a biomassa, que armazena carbono. Toda árvore que você vê é um pool de carbono, né? Não estou falando de cana-de-açúcar ou soja, essas culturas rotativas, mas uma floresta nativa, por exemplo, é um grande pool de carbono. Nós temos também o carbono do solo, né? Dos micro-organismos que estão no solo, e fazendo um paralelo com o oceano, as plantas elas respiram, mas elas também fazem a fotossíntese, existe a respiração dos micro-organismos e a decomposição do solo, então fica mais ou menos elas por elas, enfim. O grande problema, quando nós falamos de intensificação do efeito estufa, é quando nós colocamos na atmosfera, numa taxa, lembrando da aula passada, maior que a atmosfera consegue absorver, esse carbono que estava guardadinho aqui. Esse carbono fóssil, por exemplo. Ou, num desmatamento, quando você coloca na atmosfera, da noite para o dia, digamos assim, aquele carbono que demorou 100 anos para ficar armazenado. E não é só o carbono que está na árvore, né? Mas tem um carbono do solo, o solo ele fica todo destruído, então o carbono vai para a atmosfera, enfim, né? Então, quando nós colocamos na atmosfera o carbono numa taxa, o carbono que não estava ali, mas numa taxa maior que a natureza consegue absorver, aí nós temos a emissão de gases, né? No caso aqui são o elemento carbono, mas na forma de gases de efeito estufa, que aumentando a concentração desses gases na atmosfera, que possui naturalmente uma capacidade, uma seletividade de absorver determinados espectros da radiação associados ao aquecimento, aí nós temos a intensificação do efeito estufa e com isso o tão chamado aquecimento global, com influências enormes sobre o clima. Em média hoje, né, de acordo com esse dado, nós temos aqui uma emissão, né, um incremento líquido, né, já considerando a absorção pelas árvores, pelos oceanos, mas um incremento líquido de cerca de 4 a 5 bilhões de toneladas de carbono por ano na atmosfera. Ok? Bom, em função disso, né, desde
há uns tempos atrás. O IPCC, que é uma entidade internacional que congrega cientistas do mundo inteiro, eles têm pautado, né, eles têm defendido a capacidade do homem de influenciar no clima através da emissão de gases de efeito estufa, numa taxa, digamos, maior que a natureza consegue, né, consegue absorver. E essas emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, no caso aqui são a quantidade de CO2, né, me parece que só está considerando CO2 em bilhões de toneladas por ano, aquece a atmosfera, altera o clima e existe um aumento razoável, né, de temperatura. E nesse aumento de temperatura nós estamos, professor, mas 1,5, 1,2, 0,2 é muito pouco, mas quando a gente fala num contexto global, isso daí é muito, né? Nós estamos falando da temperatura média. Então, nós não estamos ainda em 2100, mas isso aqui é os resultados do último relatório do IPCC, o AR6, né? E nesse que saiu agora recentemente, em 2021, e esse último relatório do IPCC, eles fazem certos cenários, né? Hoje nós temos uma emissão de mais ou menos 40 bilhões de toneladas por ano de CO2 na atmosfera e, considerando, né, a continuação dessas emissões, se vai aumentar, se vai diminuir, nós temos aqui um incremento, né, da temperatura média da Terra nos anos de, vamos pegar esse intermediário aqui, né, em 2021 a 2040 nós vamos ter um incremento de 1,5 graus Celsius, de 2000 chegando até, né, em 2100 a 3,6, que é muita coisa, né, que está associado a eventos catastróficos. Aqui são mudanças esperadas associadas ao aumento de 2 graus Celsius. Estou falando de 2 graus Celsius. Se nós pegarmos aqui, né, esses cenários, né, principalmente esses dois últimos, que nós vamos ter um aumento de 2 graus Celsius, veja que num cenário com um aumento de 2 graus Celsius, nós temos aqui regiões do mundo, né, vai ficar mais quente ou seco, mais quente e seco, com mais extremos hídricos, os casos extremos, né, os eventos extremos, aumento na intensidade de chuva, mais quente com mais extremos hídricos ou mais precipitação em algumas regiões, mais quente e úmido, mais quente com precipitação e risco de fogo em algumas regiões, enfim, isso daí são as mudanças esperadas de acordo com os cenários do IPCC para um incremento de apenas 2 graus. Agora, o que chama a atenção é o seguinte: para nós garantirmos esse incremento de apenas até 2 graus, né, causando tudo aquilo, deve haver, como vocês podem perceber nesses 3 últimos cenários, né, nesses 3 últimos cenários aqui, deve haver uma diminuição de emissão de gás de efeito estufa. Isso que nós vamos tratar na próxima aula, quando nós falarmos das tendências ou das técnicas de descarbonização. Então, nos próximos anos, eu suponho que para a formação de vocês, isso daqui é um dos grandes targets do mundo atual. Para evitar cenários catastróficos de uma emissão, de um incremento de mais ou menos 2 graus, né, nós devemos ter um decréscimo das emissões de gás de efeito estufa. Decréscimo das emissões de CO2 ou de gás de efeito estufa está associado à diminuição das emissões, da diminuição de carbono para a atmosfera, né? Nós vamos ver nos próximos slides que reduzir as emissões significa muito mudar a nossa matriz energética, que é basicamente dependente de combustíveis fósseis. Ok? Bom, ainda em termos de gases de efeito estufa, eu gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte: existe um conceito muito importante quando nós falamos de mudanças climáticas, que é a chamada de forçante radioativa. A forçante radioativa, ou RF, né, aqui, ela é definida como a diferença, lendo aqui, né, a diferença em radiância líquida na tropopausa entre um estado de referência e um estado perturbado devido àquela determinada substância. Então, cada substância tem uma determinada forçante radioativa. Se essa forçante radioativa ali, se a presença dessa substância ali na atmosfera, ela intensifica o aquecimento da atmosfera, a forçante radioativa ela é positiva. Se aquela presença daquela substância na atmosfera, ela implica na diminuição dessa irradiância líquida, né, ou seja, resfriando a atmosfera,
nós falamos que a forçante radioativa ela é negativa. Quando nós olhamos para esse gráfico, num dos últimos relatórios do IPCC, nós observamos que a concentração de CO2 na atmosfera e de outros gases de efeito estufa, né, seja CH4, CO2, o N2O, estão sempre associados a uma forçante radioativa positiva, consolidando, né, ou confirmando o que eu falava para vocês anteriormente. Grande concentração na atmosfera, uma preferência, né, uma seletividade em absorver a radiação no espectro infravermelho, aquecendo, né, a atmosfera. Só que nós temos aqui certas substâncias, como por exemplo os aerosóis, que podem ser naturais ou podem eventualmente ser antropogênicos, produzidos de combustão incompleta, né, tal. Eles podem causar inclusive o resfriamento da atmosfera. Existem certos elementos na atmosfera que podem proporcionar essa forçante radioativa negativa. O que importa é que nós observamos nos últimos anos, né, que em função do aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, né, existe um incremento dessa forçante radioativa. Existe uma tendência da composição, através da composição da atmosfera ela ficar mais quente, né, causando aqueles efeitos no clima, em circulações de massas de ar e assim por diante. Ok? Bom, o que é importante considerar toda vez que nós falarmos de mudanças climáticas é porque cada gás possui uma característica diferente em termos da sua capacidade de interferir, de aquecer, digamos assim, ou de aumentar a temperatura da atmosfera. Isso está associado à própria composição dos gases, né? E uma forma de você medir isso, é extremamente importante esse indicador, é justamente você estimar o que nós chamamos de GWP, Global Warming Potential. É o potencial daquele determinado gás em aquecer a atmosfera. O Global Warming Potential ele sempre é considerado, ele é um indicador relativo, né? Ele sempre é calculado em função ou em relação ao Global Warming Potential do CO2 que foi assumido como sendo 1. Então esse aqui é o Global Warming Potential do CO2, né? E como que se calcula o Global Warming Potential? O Global Warming Potential é calculado da seguinte forma. Esse gás na atmosfera, ao longo de 20 anos ou de 100 anos, né, ele tem essa capacidade de aquecer a atmosfera. Por conta da seletividade, dos comprimentos de onda que ele absorve e as próprias características do gás, né? Então, a forçante radioativa desse gás, ao longo do tempo, ela vai se alterando. Você pode pegar, por exemplo, em vermelho aqui, né? Ela vai se alterando ao longo do tempo, né? Então, toda vez que nós queremos calcular o GWP de um determinado gás, nós consideramos a forçante radioativa desse gás acumulada ao longo do tempo, integral, né, a área embaixo da curva, dividido pela forçante radioativa do CO2 acumulado ao longo do tempo, que é o que está aqui, essa área em azul, e no caso do CH4, por exemplo, essa área em vermelho. Nesse gráfico do lado, nós observamos já essa forçante radioativa acumulada. Nós observamos que o CO2, por exemplo, em 100 anos, né, o CO2 ele tem um acúmulo de forçante radioativa, de potencial de aquecimento global, da ordem de 1. Né? Depois vocês veem a unidade, 10 a menos 13 watts por metro quadrado, por ano, por quilo, enfim. Mas tem um potencial de 1 de aquecimento global em 100 anos. No mesmo período de tempo, considerando o perfil do CH4, por exemplo, a área embaixo da curva, né, da forçante radioativa do CH4 ao longo de 100 anos, nós chegaremos nesse valor, potencial de aquecimento global acumulado. Só lembrando que aqui está multiplicado para caber no gráfico, né, a 0,1. Então aqui o resultado está dando cerca de 22,8, mas na verdade é 28. Toda vez que então, para achar o GWP do CH4, isso aqui nada mais é do que a forçante radioativa do GWP acumulada ao longo dos 100 anos, por exemplo, poderia ser 20 anos, né? Dividido pela forçante radioativa do CO2 acumulada ao longo dos 100 anos, que é 1, que vai resultar em 28. O que significa esse 28?
significa que 1 quilo de CH4 na atmosfera tem a capacidade de aquecer a atmosfera 28 vezes maior que 1 quilo de CO2. Então, isso é extremamente importante, porque toda vez que você faz gestão de emissões, obviamente você vai ficar preocupado com isso, né? Não só com a quantidade de gás que está sendo emitido, mas o potencial de aquecimento daquele determinado gás. Então, aqui eu tenho alguns dados, né? Metano biogênico, metano fóssil, óxido nitroso, que é o N2O, né? E nós observamos, né? É claro que pela composição da atmosfera, a concentração desses gases, né? Esses valores eles vão sendo atualizados. Mas, se eu não me engano, isso aqui é um dos últimos relatórios do IPCC, o AR5, e nós temos aqui o GWP, por exemplo, do óxido nitroso, é 265. Do metano fica entre 30 e 28, dependendo se o metano é de origem fóssil, se é de origem biogênica, e o CO2. Então, toda vez que você faz uma contabilização de N2O, por exemplo, se você quer saber o potencial de aquecimento global do N2O, você tem que multiplicar por 265, ok? Bom, em termos de quantidade de emissões, né, o grande vilão é o CO2. Então, 75% das emissões, pelo menos dados de 2016, em função do CO2. Né? Aqui nós temos metano, que é responsável por 17%, o óxido nitroso por 6,2%. Chamo a atenção para vocês pelo seguinte: esses resultados aqui, eles já estão numa unidade comum que é de CO2 equivalente. CO2 equivalente nada mais é do que você multiplicar a quantidade de emissão, né, por exemplo, do metano, que é emitido, pelo seu poder estufa, que é 28, isso aqui vai resultar em CO2 equivalente. Né? Então, aqui está considerando não apenas a quantidade de metano emitido, mas a quantidade, o poder estufa do metano. Então, CO2 equivalente é uma unidade muito comum quando nós falamos em emissão de gases de efeito estufa. Okay? Isso aqui é uma tabela, né, enorme que existe. Então, a gente está... Geralmente são esses os gases que nós nos preocupamos mais, né? Mas existe aqui está o poder estufa num horizonte de 100 anos, né? Poder estufa no horizonte de 20 anos. Claro que isso daqui se altera em função da performance, né? da curva, daquelas curvas anteriores. Mas aqui nós temos várias outras substâncias, né? Substâncias que têm um poder estufa de 4.000, 10.000 vezes mais do que o CO2. Ok? Muito bem. Vamos agora tentar discutir, ou tentar colocar o dedo na ferida aqui, né? Quem são os players? Onde que estão os culpados? Nós já vemos que o efeito estufa é algo natural. A intensificação desse efeito estufa, acredita-se através dos modelos, né, hoje, que é causado por ações antrópicas. Mas que ações antrópicas são essas? Sabendo dessas ações antrópicas, é justamente nelas que nós vamos nos ater, isso deve ficar bem claro na próxima aula, né, para diminuir essas emissões. E cerca de, não é para assustar, mas cerca de 70% dos responsáveis, né, pelas emissões de gases de efeito estufa é o setor energético, é a produção e uso de energia. Lembrando de um gráfico que nós vimos na aula passada, isso aqui se dá justamente porque o desenvolvimento que nós vemos hoje, ele está muito, majoritariamente baseado em recursos fósseis. Né? Depois nós temos uma grande preocupação em mudança do uso da terra, né? Land Use Change, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas principalmente desmatamento. Okay? Então, recursos fósseis, utilização de recursos fósseis e desmatamento são os grandes players, os responsáveis para as emissões de gases de efeito estufa. Especificamente em termos de mudança do uso da terra, gostaria de chamar a atenção para vocês, porque no Brasil, para variar, esse daqui é uma das principais contribuições, né, de emissões de gases de efeito estufa. A mudança do uso da terra ela se dá geralmente associada ao desmatamento. Então nós temos, se vocês olharem para essa primeira foto, né, nós temos aqui no cenário 1, isso aqui é uma foto tirada do G1, mas de anos atrás. De um lado nós temos a floresta amazônica. O que eu vejo aqui é um grande pool de carbono.
E desse lado, né, no cenário 2, nós temos aqui uma plantação de soja. Provavelmente, este carbono que estava guardadinho aqui, antes ele estava aqui, mas foi desmatado para plantar soja, que é uma cultura anual, né, praticamente, e esse carbono que estava embutido, ele foi para onde? Foi para a atmosfera, né, como gases de efeito estufa. Então isso daqui é o que nós chamamos de mudança direta do uso da terra, né? E existem hoje contabilizações de mudanças indiretas. As mudanças indiretas, por exemplo, eu tiro o pasto dali para plantar soja, para plantar, sei lá, cana-de-açúcar, falando de culturas importantes, e esse pasto que estava ali, ele ocasiona um desmatamento de uma determinada área, né, na Amazônia. Mas veja, a plantação de soja ou de cana, ela é responsável indiretamente pelo desmatamento da Amazônia, né? Então nós temos aqui a mudança de uso indireto. Existem modelos para calcular isso. A mudança de uso direto, você mudar uma cultura por outra, é uma coisa bem mais fácil de ser calculado, né? Já tem os valores de carbono tabelado, enfim. A mudança do uso indireto, você captar esses efeitos, esses rebound effects, esses efeitos rebotes, muitas vezes você tem que lançar a mão de modelos econômicos, né? Não são coisas tão triviais assim, mas é extremamente importante, ok? Bom, ali eu falei para vocês, nós temos dois grandes players, né, de emissões de gases de efeito estufa, que é a utilização de energia fóssil, né, e a mudança do uso da terra, land use change. Quando nós tentamos falar quem, como e quanto emite, nós observamos o seguinte, isso aqui são emissões acumuladas, tá? Acumuladas ao longo aí das últimas décadas, enfim. Mas hoje, nas emissões acumuladas, os Estados Unidos é um dos grandes responsáveis. Cerca de 25% das emissões acumuladas globais é proveniente dos Estados Unidos, né? A China, ela hoje tem uma preponderância muito grande, preponderância alcançada nos últimos anos, né? Justamente porque a única forma, de novo, né, todos os países em desenvolvimento estão associados a um consumo maior de energia, que geralmente vem de recursos fósseis e, consequentemente, emissão de mais de gases de efeito estufa. A ideia do desenvolvimento hoje está associada a emissões de gases de efeito estufa, né? Aqui nós temos a Europa, vários países, a Rússia ocupando sozinho um grande espaço, e por fim, aqui, né, nós temos o Brasil, cerca de menos de 1% das emissões acumuladas, né? O Brasil ele é o responsável. Bom, voltando ao nosso gráfico, né? Nós observamos aqui, quando nós associamos emissões de gás de efeito estufa com IDH, né? Com IDH, nós observamos, como eu falava anteriormente, né? Maior desenvolvimento humano, maior consumo de energia numa ótica que desenvolvimento hoje ainda, né? Está mudando um pouco isso, mas ainda resume-se a consumo de energia fóssil. Nós temos, então, maior IDH, maior emissões per capita por ano, né? Quando nós consideramos as emissões de gases associadas à mudança do uso da terra e floresta, o gráfico ele dá um espalhamento, né? Justamente porque mudança do uso da terra é uma coisa um pouco mais dinâmica. Você desmata, você refloresta, então você tem um fluxo negativo, né? Porque você pega o carbono da atmosfera e assim por diante, né? Mas é bom vocês saberem os grandes players, e nesses grandes players hoje nós temos China e Estados Unidos, né? Mesmo considerando as mudanças do uso da terra, né? O Brasil aqui ele tem uma preponderância razoável que cai de 1,4 para 0,9 quando você não considera a mudança do uso da terra, né? A China ultrapassou, esse gráfico que eu estava atrás, cerca de 2005, né? Ultrapassou mesmo, enquanto os Estados Unidos aí ele já tem um desenvolvimento, digamos assim, consolidado, né? Desde a década de 90, pelo menos esse gráfico demonstra isso. A China deu um salto absurdo, né? A partir de 2000, hoje ela é a grande emissora de gases de efeito estufa no mundo, né? E eu gostaria de finalizar essa nossa aula já introduzindo para vocês um conceito bem interessante de um indicador. E esse indicador, nós vamos utilizá-lo na próxima aula
pretendo dar mais alguns exemplos associados a ele, mas ele acaba aqui resumindo muita coisa que nós conversamos. Porque esse indicador ele reflete a preocupação que hoje se tem das emissões associadas à produção e ao uso de um determinado produto. A pegada de carbono, ou também chamada de carbon footprint, ela tem como função indicar o quanto que foi emitido de gás de efeito estufa para a atmosfera ao longo do ciclo de vida daquele determinado produto. Se antes a minha preocupação, e nós falávamos isso, né, na aula passada, a minha preocupação era uma preocupação apenas associado esse produto que eu tenho na minha mão, essa caneta, eu só me preocupo com ele quando eu jogo essa caneta fora. Nossa, usei, agora ele começa a ser um resíduo para mim, então agora que começa a aparecer em mim a minha preocupação ambiental. Não. A ideia da pegada de carbono, e para muitos outros indicadores que dependem dessa avaliação do ciclo de vida, né, que é uma das ferramentas que eu até trabalho, eu não me preocupo apenas com a poluição a partir do uso, eu me preocupo com a poluição e com a carga ambiental associada ao ciclo de vida, ao plástico que foi usado para fazer essa caneta, ao combustível que foi usado para trazer essa caneta pela transportadora até mim. Né? Então você pega, por exemplo, no caso do uso do diesel, vou pegar um combustível aqui, né? A emissão, a queima do diesel numa caminhonete, num caminhão, um trator, que seja, emite 2,62 kg de CO2 por litro de diesel queimado, 0,108 kg de CH4 e 0,101 kg de N2O. Isso é o perfil de emissão típico de 1 litro de diesel queimado no motor ciclo diesel. Né? Se eu quero calcular a pegada de carbono da queima deste combustível, obviamente eu devo ter em mente que cada um desses gases de efeito estufa, gases que estão retornando para a atmosfera e que não estavam ali, ou seja, é um retorno antropogênico, né? Cada um desses gases de efeito estufa ele tem um poder estufa diferenciado. Eu devo multiplicar pelo seu respectivo poder estufa, o seu respectivo GWP, de modo que eu consiga colocá-los todos na mesma unidade, CO2 equivalente, e consiga calcular que para cada litro de diesel consumido, eu tenho a emissão de 2,65 kg de CO2 equivalente para a atmosfera. Porém, para produzir esse diesel, explotar o petróleo, refinar o petróleo, trazer esse diesel até o posto de combustível, eu tenho emissões associadas. Emissões de processo e emissões de transporte, de logística. Né? Então, junto com esse 2,65 quilos, eu devo somar algo em torno de 0,1 kg de diesel, e aí sim, eu tenho a pegada de carbono associada ao diesel. Para cada litro de diesel produzido e usado, eu emito para a atmosfera cerca de 3,12 quilos de CO2 equivalente. A ideia do ciclo de vida é justamente essa. Se antes eu me preocupava com a questão ambiental apenas no uso do produto, eu começo a me preocupar, poxa, mas esse processo de transporte, ou esse processo de fabricação, ou esse processo tem processos associados, que por sua vez têm processos associados. Então essa contabilização das emissões ao longo do ciclo de vida de um produto é o que nós chamamos de pegada de carbono. Guarda esse número de diesel, né, só para passar para valores energéticos, para que a comparação fique justa. Para cada megajoule de diesel usado, consequentemente produzido, né, de diesel em condições brasileiras, eu emito para a atmosfera cerca de 87,5 gramas de CO2 equivalente. Okay? Mas nós temos hoje, já falando um pouquinho de descarbonização, os biocombustíveis. E no Brasil, o biodiesel de soja, de óleo de soja, é um dos grandes, né, players aí na tentativa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Só que, de fato, aquele carbono, o uso do biodiesel, na minha caminhonetezinha aqui, né, o uso direto, embora isso não seja possível, mas o uso direto do biodiesel na minha caminhonete, no meu trator, que seja, né, aquele carbono é o que nós chamamos de carbono biogênico, né, principalmente o CO2, carbono biogênico, ou seja, esse carbono que é emitido é aquele carbono absorvido pela soja na fotossíntese, então acaba tendo um valor nulo, diferente do carbono fóssil, que estava guardadinho lá, eu explotei no petróleo, refinei e coloquei na atmosfera. Né?
Só que o biodiesel ele tem um ciclo também, né? Eu produzo biodiesel através da transesterificação, nós vamos ver numa aula isso. Para produzir o biodiesel eu preciso de óleo de soja, então tem que extrair, esmagar o grão de soja, e para produzir o óleo de soja eu preciso do grão. Então tem processos associados, produção de fertilizante, uso de gás natural, uso de eletricidade. A eletricidade eu tenho emissões associadas a ela, o gás natural tem emissões associadas a ela, enfim. Eu fiz aqui uma conta, né, respeitando aí as regras de análise do ciclo de vida, e eu cheguei na seguinte conclusão. Para a produção e uso de um determinado biodiesel, né, de 1 megajoule de biodiesel, eu emito para a atmosfera 22,4 gramas. Olha que legal. Esse biodiesel, né, aqui, ele está tentando substituir um combustível que emite cerca de 87,2 CO2 equivalente. Então, existe aí uma redução de emissões, garantindo que o meu caminhão funcione e assim por diante. Então, essa é a magia, digamos assim, dos biocombustíveis. Mas não tem almoço de graça. Porque esses biocombustíveis dependem muito da onde eles são produzidos, em que condições a matéria-prima é produzida, e nós sabemos que é possível, em função de mudanças do uso da terra, que se desmatar uma área, como a Malásia e a Indonésia fizeram, desmata a floresta nativa para produzir dendê, para produzir biodiesel, né? E nessa conta, isso daí só é captado numa análise de ciclo de vida. Nessa conta, às vezes, não vale muito a pena. Nós chegamos numa conclusão bem interessante. Isso daqui é o biodiesel produzido de óleo de soja, isso daqui é a pegada de carbono do diesel fóssil. Então, aqui nós temos realmente uma redução das emissões de CO2, né? Então, todo mundo fica extremamente feliz. Vamos atrás do biodiesel. O problema é quando a soja, que vai produzir o grão, que vai produzir o óleo, que vai produzir esse biodiesel, é produzida em áreas de pastagem. E principalmente quando ela é produzida em florestas nativas, como já aconteceu no Brasil. Desmatar florestas nativas, colocando na atmosfera aquele pool de carbono para produzir um combustível, para substituir um combustível fóssil. Então, principalmente quando nós consideramos floresta nativa, nessa perspectiva de ciclo de vida, a pegada de carbono de um biodiesel produzido de floresta nativa ela é muito maior, né? Então a situação ela fica bem crítica. Isso aqui mostra que, de novo, o que eu falava na última aula, combustíveis renováveis não necessariamente são sustentáveis. Especificamente no caso do Brasil, se vocês tiverem interesse, né, deem uma olhada nessa iniciativa de alguns anos já, das indústrias de produtoras de óleos vegetais, né? Eles fizeram uma moratória e se comprometeram a não produzir mais óleos, não produzir mais grãos e, consequentemente, óleos de áreas desmatadas, né? E hoje, essa moratória da soja deu muito certo, principalmente no caso da soja brasileira, ok? Prezados, encerro por aqui a aula de hoje. Foi uma aula mais conceitual, né? Nós pensamos alguns conceitos associados a efeito estufa, né? Apenas fazer um efeito estufa, né? Nós sabemos que esse efeito aqui, ele é um efeito natural. O grande problema é quando você intensifica a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. São gases que têm uma seletividade em absorver determinados comprimentos de onda de radiação, né? Com isso, consequentemente, você tem um aumento da temperatura média, né? E os grandes responsáveis para a emissão de gases de efeito estufa é a produção e uso de energia, justamente porque a energia hoje se baseia muito em combustíveis fósseis, né? E a mudança do uso da terra. Para contabilizar tudo isso daqui e influenciar as nossas tomadas de decisão, eu introduzi para vocês um conceito chamado de carbon footprint, pegada de carbono, que na próxima aula nós vamos aplicar em alguns casos associados à descarbonização da economia. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos na próxima aula.